Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos começar com esse vídeo aqui. Aqui, amados, o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo curto é a questão da gramática. Não sei se vocês recordam, a última aula que a gente falou foi sobre a importância da gramática, leitura, pontuação mesmo, né? Coisa básica da língua portuguesa. Então, assim, a gente está dando ênfase nessas aulas às coisas básicas mesmo da interpretação. Depois a gente vai ver observação, interpretação e aplicação. Mas a gente tem que começar por aquilo que é simples mesmo. Leitura da Bíblia. A leitura, ela sendo feita, e a gente vai perceber aqui que o repórter entrevistando, ele faz a leitura correta e ele não faz uma interpretação teológica, ele não é um teólogo, não está trazendo informações teológicas. A gente vai perceber que uma leitura básica, né, do texto já traz para a gente uma vantagem muito grande de compreensão. Se leu errado, se observou errado, consequentemente vai interpretar errado e consequentemente vai aplicar errado. Então é uma sequência, né? Se você observa certo, ou seja, faz a leitura corretamente, você já tem um primeiro passo. O segundo é interpretar e o terceiro é aplicar. Mas se você não tem o primeiro passo certo, os seguintes com certeza vão dar errado. E tem mais uma questão. As versões da Bíblia, elas vão ajudar muito. Porque eu não esqueci do que eu pedi para vocês lá na última aula, que foi pegar lá o texto de Isaías 32, as palavras, depois a gente vai ver isso aí, vamos ver se vocês fizeram a lição de casa. Se não, vai sentar no milho, palmatória, nós vamos voltar à época da lei aqui, o negócio vai ser, né, bruto. Mas aí o que acontece, irmãos? Só a linguagem às vezes facilita demais, porque as palavras complicam, né? Muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, né? Tem muito termo lá que muitas vezes para a gente é bem estranho mesmo, tá? Termos até religiosos, né? Que a gente chama, que são termos que são usados mesmo em rituais, liturgia e tudo mais. Mas bora lá, vamos ver se a gente consegue estar ouvindo aqui. Foi na Bíblia que ele viu que podia ter outras mulheres. E ele fala assim, eu quero ver quem me prova na Bíblia que isso não é permitido. Olha só, irmão. Uma das coisas mais difíceis da vida dele.
Até aí então tá tranquilo, né? Estão acompanhando? Olha o grilo. Cri, cri, cri. Irmãos, quero fazer algumas observações aqui com vocês, que é a seguinte. Primeiro, na fala do pastor, do suposto pastor, né? Não é, desculpa aqui, irmão. Do suposto pastor, porque assim, infelizmente, no nosso país tem essa questão, né? Então, qualquer um vai lá, abre um salão e coloca uma placa lá, ou até na sua própria casa, na garagem, enfim, fala: eu sou pastor, e tem público aí para todo mundo, né? Então a gente percebe já essa questão bem complicada no nosso país, onde muitos, mas muitos pastores, inclusive pastores de igrejas que elas são grandes aí, né? Tem um grande número de membros, igrejas às vezes aí de 100 anos de existência, mas não há uma exigência mínima para uma formação pastoral, uma formação teológica, né? Então muitos, não desprezando jamais por ser um pedreiro, um gari, o que quer que seja, mas a questão de não ter um preparo mínimo, né? Uma formação mínima, porque vai ensinar as doutrinas da Bíblia, vai expor, né, os ensinamentos da Bíblia, que não é algo simples. A gente já está vendo por aqui, e ao longo do curso a gente percebe isso, né? Não é algo simples. A Bíblia não é um livro qualquer, contém de fato passagens bem complexas, né? Doutrinas que precisam ser compreendidas, inclusive num contexto que precisa ser estudado, entendido, contexto cultural, enfim, é o que a gente percebe aqui. E aí, o que acontece? Então tem o pastor... Opa, desculpa, irmãos, que negócio está meio... Isso, quando a gente quer que funcione, não funciona, né? Mas tem hora que... Deixa eu ver, isso, pausa. Deixa eu ver se eu volto aqui, que agora está... Pronto, vamos deixar aqui. E aí, tentem aqui prestar atenção. Então, o que acontece? Tem aqui o suposto pastor, tem a fala da mulher e tem um terceiro pastor. O segundo pastor, que é a terceira pessoa. Então vamos lá. Primeiro, a fala da irmã, da mulher lá. Diz que teve um sonho, uma revelação, que Deus mandou ela ter filhos com o pastor. Então, olha que coisa complicada, que muitas vezes acontece entre os cristãos evangélicos. Eles têm supostos sonhos, revelações e visões, né, sendo de Deus. E pior ainda, eles de fato entendem que essas supostas manifestações de Deus, né, através de sonhos, revelações, não que a gente não acredite que Deus comunica dessa forma. É fato, Antigo, Novo Testamento, isso é algo que eu entendo que é ação de Deus. Só que jamais Deus vai se comunicar, Deus vai dar um direcionamento, uma ordem para uma pessoa que seja contrário àquilo que Ele falou e ensinou na sua palavra. Senão Deus estaria se contradizendo, né? Fala, mas como que eu sei que... Isso aqui é um absurdo, lógico, eu estou chocando vocês aqui que é para chamar a atenção, né? Claro que isso aqui, de repente, a gente identifica muito fácil outras coisas mais. Vai lá e mata fulano, faz alguma coisa, rouba não sei o quê. Bom, isso aqui para nós não tem como ser Deus, é o diabo, é fato. Mas eu estou falando de muitas outros momentos que muitas vezes a gente tem sonhos e a gente atribui aquilo a Deus falando conosco. A gente às vezes tem uma visão, enfim, né?
Os pentecostais, eu estou dizendo, que são mais entregues a isso. Então o que acontece? Só que a gente tem que ter muito cuidado para não tomar atitudes na vida, não tomar decisões na vida, né? Não dar passo na vida baseando-se em essas supostas comunicações de Deus. A Bíblia, irmãos, é suficiente para nos ensinar qual caminho nós devemos andar. A Bíblia é suficiente, né? A revelação de Deus é completa e a Bíblia, inclusive, ela é a única regra de fé e prática que nós temos na nossa vida. Como eu disse, Deus pode até falar através dessas manifestações espirituais, pode, só que sempre limitado àquilo que Ele já falou na Bíblia, senão é uma contradição. Então a gente já pega por aí, Deus, ela atribui, né? Deus deu um sonho, uma visão a ela e dando uma ordem para que ela tivesse um filho, ou tivesse filhos, com um homem que é casado e ela também sendo casada, ou seja, Deus está mandando que essa mulher cometa adultério. Percebam que não tem lógica, né? Não tem sentido nenhum. Fala, André, isso é exagero, tá? Mas como eu disse, outras coisas menores que muitas vezes as pessoas atribuem que Deus está comunicando, a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque entre a voz de Deus, entre a voz, a nossa vontade, né, e a voz da nossa consciência e até a voz do diabo, tá, para elas serem confundidas é muito fácil. Não é algo tão comum, não é algo tão fácil você identificar que Deus está de fato ali, né? É algo pessoal, inclusive. Nós não podemos jamais pegar sonhos, visões, revelações e ter isso como uma doutrina, como ensinamento, nem para nós, nem para a vida de ninguém. A gente vê muitas seitas, né, ao longo da história que elas principiaram, elas começaram a partir de uma visão de um anjo, que o anjo disse não sei o que, o cara teve lá uma visão, o cara teve um sonho e a partir dali ele criou uma doutrina e isso foi imposto para todo mundo. Olha que coisa interessante aqui, doutrina não pode ser baseado nessas manifestações, doutrina é baseada nas escrituras sagradas e mesmo assim com muito cuidado para saber se a gente está baseando uma doutrina em Antigo Testamento, que foi apenas direcionado, né, em muitas ocasiões apenas para o povo judeu naquela época, né, uma antiga aliança, ou se de fato é uma continuidade, o Novo Testamento, o ensinamento de Jesus, dos apóstolos, para a igreja em todo o tempo. Então, todos esses cuidados, essas cautelas a gente precisa ter. Então, a mulher falando, totalmente equivocada. O pastor, o suposto pastor, fazendo uma leitura, irmãos, não é possível, né? Então, o cara que sabe o mínimo de língua portuguesa faria, o repórter, por exemplo, não era cristão, não tinha a iluminação do Espírito Santo, ele apenas fez a leitura. Calma aí, pastor. A Bíblia aqui não está falando para pegar uma mulher e adulterar com ela. Está falando, ó, pega uma mulher adúltera. Não é uma mulher adúltera? Aí ficou naquele grilo lá, né? Foi bom você ter falado isso aqui, porque, quer dizer, o cara ficou sem saída porque não tinha base nenhuma. É o que a gente tem falado, a leitura. Aí você fala assim, André, mas calma aí, ali não é questão de leitura, é questão de safadeza, mau caráter. Tudo bem, concordo. Mas o que eu estou pontuando aqui é essa questão de ler o texto. Vamos ler o texto corretamente, começar por aí. Eu vou passar um videozinho agora pra gente, mais um. Mostrando a questão de uma pessoa que ela prega, né? Ela prega a palavra, não sei se é um obreiro de uma igreja, enfim, está pregando. Como muitos têm oportunidade, que muitas vezes não são nem líderes, nem obreiros e têm oportunidade. Existem as vantagens e as desvantagens da igreja ter essa postura, né? Ou seja, de apenas dar o púlpito para pessoas que são oficiais da igreja, obreiros ou pastores, ou não, ou abrir para, às vezes, né, um membro, uma pessoa muitas vezes nova convertida, né, que não tem nem tanto conhecimento bíblico e doutrinário, e às vezes dá a oportunidade para pregar. Como eu disse, existem as vantagens e as desvantagens. Existe aquilo que pode ser feito de uma forma a discipular a pessoa em ocasiões especiais, mas imagina, num domingão, igreja lotada, pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, muitos ali estão aprendendo ainda os primeiros passos na fé. Vir uma pessoa falar lá 30, 40, 50 minutos, um monte de coisa que não é bíblica, as pessoas que estão ouvindo, que muitas vezes infelizmente não tem critério, né? Que os nossos crentes não têm um hábito, grande parte eu estou dizendo, de ser um estudioso da Bíblia, de conhecer a sua fé, depositam muita confiança em quem está pregando e quem está ensinando. Não é assim, amados? No nosso contexto, no geral, não é?
ou em grande parte. Então assim, a pessoa ouve aquilo, tem aquilo como verdade, como palavra de Deus. Ela confia no que na pessoa que falou lá. Muitas vezes não tem essa cautela de ir lá, pesquisar na Bíblia, ouvir, ter critério, ter cuidado. Falou, opa, calma aí, ele falou aqui, será que é assim? Não questionam, ouvem, absorvem tudo e agarram aquelas palavras como sendo palavra de Deus ali, e muitas vezes não é. Tem nada a ver. E como nós falamos, Deus só tem compromisso com aquilo que Ele fala na sua palavra. Não que eu, André, não que nós declaramos da nossa mente, do que nós achamos, não é? Então vamos lá para mais um videozinho aqui, desse irmão aí, pregando a briba. Então vamos lá. Eu acho que isso aqui talvez dê para escutar melhor. Opa, calma aí que eu apertei o trem errado. Tomei aqui também, meio complicado aqui, né? Vamos lá. Quer desligar? Irmãos, aqui está escrito exatamente como ele está pronunciando, tá? Não é que tá errado aí o texto? Não, tá? O que ele está falando exatamente é como está escrito aqui, tá? Ou o que está escrito exatamente como ele está falando. Acho que agora está melhor aí o áudio, né? Tá dando para ouvir e ler?
Acabou não. Fala de todos os personagens da Bíblia, né? Que confusão, cara. Que cara pele. Meus amados, ixi, não, já foi. Meus amados, o problema não é só as palavras erradas, a pronúncia, né, errada. O problema maior do que esse é, primeiro, fazer uma salada que a mensagem, inclusive a gente usa esse vídeo, na verdade, para falar também sobre a homilética, né? Como que o pregador deve pregar, mas estão ligados as duas matérias, né? Hermenêutica e homilética são duas matérias que elas são gêmeas, né? São irmãs, porque tratam aí, uma coisa não é separada da outra, ou seja, se eu interpreto a Bíblia, eu preciso, né, pregar, e se eu prego, eu preciso interpretar. Então, enfim, mas a questão não é só a questão da pronúncia, as falas, o problema de dicção, né? O problema maior é isso. Primeiro, qual é a mensagem que ele passou? Né? O que ele tinha em mente? Qual foi o texto que eu nem sei, nem lembro? Deus é amor. Deve ser alguma coisa assim. Quer dizer, sem texto, base, sem objetivo,
sem interpretação, sem ensino, falou um monte de coisa, trouxe um monte de informação equivocada, misturou os personagens com a história ou com as histórias, enfim, uma bagunça só. Então a gente precisa ter muito cuidado. Aqui também eu trouxe, lógico, um exagero, mas é algo real, irmãos, tá? Se o cara fala bem, isso aqui ele falou, uma boa dicção, uma boa fala, passa batidão, tá? Sim, muitas igrejas, em muitas igrejas, a gente vai ver aqui um slide mais para frente, em muitas igrejas assim, você vai citando o texto bíblico, você vai narrando um monte de coisa, e as pessoas pensam que aquilo é uma pregação, que aquilo é uma exposição bíblica, que aquilo é Deus de fato falando com o povo, mas não é por aí, irmãos, não é? A gente tem que aprender o seguinte: quando a gente vai falar sobre a Bíblia, a gente vai expor sobre a Bíblia, a gente vai ler sobre a Bíblia, a gente precisa fazer isso com propósito, com objetividade, com coesão, com coerência, algo que seja edificante. Eu estou ensinando quando eu exponho, eu estou, quando lendo, aprendendo. Então, o que eu estou aprendendo? O que Deus está falando aqui, nesse livro, nesse capítulo, nesse trecho aqui, para esse povo? Quem era esse povo? Quem escreveu? Qual o contexto histórico, cultural, arqueológico, político, enfim, teológico, Em qual contexto? A gente entendendo isso, aí o que Deus, então, a partir disso, quer se comunicar comigo, quer falar comigo, E depois disso ainda, se eu vou pregar, então o que Deus quer falar com esse povo, com esse público? Então, percebo que há um conjunto, de fatores que, se a gente não seguir sequência, se a gente não tiver clareza, a gente vai observar errado, como eu disse, interpretar errado e aplicar errado, aprender errado e ensinar errado. Então a gente percebe que aqui nesse exagero, mas infelizmente é algo que é corriqueiro em muitas igrejas, como eu disse, muitas pessoas que têm oportunidade de pregar no microfone, para muitas pessoas ou para algumas pessoas, elas não têm noção do que estão fazendo, elas não têm a clareza do que querem passar, elas não têm conhecimento bíblico da mensagem bíblica e do propósito da pregação, de tudo isso. Agora, a questão aqui é informações totalmente equivocadas. As pessoas ouvem um monte de citação bíblica, mas não tem um ensino, não voltam para casa depois de ouvir, com a clareza, o que Deus quer da minha vida, hoje eu ouvi foi isso, isso e isso. Então, vou orar a Deus, vou pedir para que Deus aplique isso na minha vida, vou me esforçar então para cumprir isso, para viver isso. São coisas assim, aleatórias, é uma salada confusa. Então, não só a questão das palavras erradas, esse é um ponto, não é o principal, mas é importante também, mas não é o principal é isso. O que falou? Qual foi a mensagem? Qual o texto que ele quis expor? O que ele quis ensinar? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Amados, deixa eu ver aqui, isso. Então aqui, nós falamos a importância da gramática, de ouvir. Acredito que nós lemos em Isaías 57, versículo de número 21, a respeito de nós lemos, isso então não lembram. João lembra? Não, foi foi depois daí que você falou. Isso, exato. Então, tranquilo, vamos daqui para frente, Então, mas não custa nada a gente relembrar aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, só para a gente entender, a questão da gramática é importante, a leitura simples. As perguntas que nós temos que fazer até nós chegarmos a uma declaração, antes que a gente fale, não, isso significa isso, olha, isso aqui é isso. Antes que a gente chegue a uma conclusão, nós precisamos fazer diversas perguntas ao texto, O que? Texto, gramática, o que está escrito? O que o autor falou aqui, qual é a escrita? Quem? Qual o contexto imediato disso aqui? Não é só a tirinha, não é só o versículo X. É o que vem antes do versículo e depois do versículo. Ou seja, às vezes o capítulo todo nós precisamos ler e entender, pesquisar. Às vezes o livro todo nós precisamos fazer isso. Então a gente precisa criar esse hábito. Aqueles que se propõem a pregar, a ensinar, a discipular, a aconselhar, ou seja, a usar a Bíblia mais efetivamente, tem que conhecê-la, amados. E às vezes é necessário de fato você estudar o livro todo. Vou falar sobre um texto lá que a gente vai ver daqui a pouco, Filipenses capítulo 4, verso 13. Tá, mas você conhece o que foi escrito antes e depois
desse versículo, você sabe no capítulo 4 todo que o apóstolo Paulo, aliás, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, o que ele falou nesse capítulo todo. Aliás, a carta toda de Paulo, você sabe qual é o tema? Porque ele enviou essa carta a uma comunidade em uma cidade. Você sabe que cidade foi essa, qual é o contexto, qual a condição daqueles irmãos, se eram novos convertidos, se eram pessoas já maduras, se estavam em perseguição, se tinha alguma heresia lá e Paulo estava combatendo. Paulo, onde ele estava? Estava preso. Olha, Paulo estava preso. E qual foi o tema dessa carta? Alegria. Então, por aí, entende como a gente tem informação de um todo? Isso traz para nós não só mais segurança para pregar, para afirmar as coisas, mas para conhecer de fato um todo, não é? Então a gente entende que tem que fazer perguntas. Quando? Qual foi a história bíblica? É importante, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Às vezes eu estou passando mais uma questão teórica aqui para vocês, nessas aulas primeiras, mas depois a gente vai ver que tudo isso aqui de fato faz sentido na ponta, né? Pô, André, precisa mesmo conhecer a geografia, o que isso vai fazer diferença? A gente vai ver que vai. Que uma informação da geografia nos traz a clareza de um texto que não está claro apenas numa leitura superficial. A questão cultural, né, se a gente tem um conhecimento cultural daquela época, por exemplo, que o texto lá está comunicando, né, da escrita, a gente vai ver que com informação cultural vai fazer uma diferença grande para a gente chegar a uma clareza do texto, tá? Então a gente vai ver isso aí. Então, onde? Geografia bíblica, né? Então, história bíblica, quando? Onde? Geografia bíblica. Como? A cultura. Depois de fazer todas essas perguntas ao texto, ter as respostas adequadas de todas elas, aí a gente fala, olha, Deus está dizendo assim, assim diz o Senhor. Fala, nossa, André, mas é muito trabalho, não pensei que era tudo isso não. Irmãos, você pregar, você expor, você afirmar o que Deus está dizendo é algo muito trabalhoso. Sabe por quê? Porque a gente está comunicando que não é qualquer coisa. É a palavra que pode transformar uma vida, salvar uma vida, em todos os sentidos, né, salvar, e principalmente na eternidade. Então, de fato, a pregação, a exposição da palavra não é para qualquer um, é para aqueles que sabem da responsabilidade de fazerem isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado aí. Bora lá para frente. Opa, é por aqui, ó. Estou com a canetinha aqui, mas eu estou com outro. Vamos ver se a gente consegue estar indo com mais agilidade. Esse aqui. Então nós não vimos esse próximo, né? Uma brincadeira aqui que eu coloquei, mas só para a gente prestar atenção, ó. Porque não é só falar, você vai e fala. Não leiam aqui não, tá? Tentem prestar atenção, depois a gente lê junto lá. A gente fala, eu vou falando para vocês aqui, vocês falam na igreja ou para alguém, e a gente pensa que a gente fala e está tudo certo. Quando a gente fala, às vezes tem questionamentos, né? Ele está falando isso, mas calma aí, isso e aquilo, mas é assim mesmo? As pessoas às vezes querem conhecer um pouco mais, querem saber um pouco mais, quer que a gente explique. Então não é só falar, declarar, é de fato ter também o que acontece muitas vezes com pessoas que pregam ou até ensinam. É mais hábito daquelas que pregam, porque muitas que pregam, elas fazem um sermão, uma pregaçãozinha lá para 30, 40 minutos, né? E às vezes com frases feitas, com conclusões que pegou, mas não sabe por que aquelas conclusões foram chegadas ali, do autor, da pessoa que pegou, não sabe o porquê daquelas frases, né, o que estava por trás de tudo aquilo e chegou a formar aquela frase. Tanto é que às vezes a pessoa prega, aí vem uma pessoa perguntar, vem cá, aquilo que você falou, por que é isso? Às vezes a pessoa fica meio perdida e não sabe explicar, porque ela não sabe o todo, não sabe por que foi chegada àquela conclusão, e aí tem dificuldade. Então quem prega muitas vezes, né, cria lá um sermãozinho, com coisas que nem ela às vezes sabe a fundo, sabe superficialmente. Então as perguntas são feitas, ó. Perguntas são feitas a respeito do texto bíblico. Menino, Jesus disse: se alguém te bater na face, né? Te bater, oferece a outra face. Pastor, e se a gente for nocaute? Como que faz? Então citou um texto bíblico, ó, Jesus disse isso e isso, tá? Mas se acontecer isso, isso e aquilo? Ou seja, a pessoa não sabe lidar com a dinâmica, né? O que está orbitando o texto. Ou não sabe pegar aquele texto e contextualizar naquela questão. Então, bora lá, só para a gente pensar um pouquinho mais aqui, né? Vamos ver o próximo slide. Esse próximo slide aqui é o seguinte, amados, não se preocupem em ler aqui, que eu acho que vocês não vão conseguir, tá? Mas não tem problema, eu leio para vocês aqui. Agora eu tenho que ler aqui mesmo, porque outra vez eu li aqui no monitor, mas está sem aqui. A história do VCC. Bom, João não chegou a ver isso não, né? Não, né? Então, vamos lá, meu irmão.
Vou ler aqui com vocês, tá? A história do VCC. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro no canavial, quando de repente olhou para o céu e viu escrito entre as nuvens as letras V, V, C e C, tá bom? Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam vai, Cristo chama, ó a visão. Pela visão, fiel à visão, correu ao pastor de sua igreja, contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante da sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começa a falar, preste atenção, a passagem que ele mais gosta e conhece, hein? Que é a do bom samaritano, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu entre os salteadores. Ele lhes disse: varões e irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E entregou-lhe os seus bens, a um deu 5 talentos, e outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Sucedeu que, indo ele andando em um carro de fogo, e ocultou da vista de todos, a rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi para a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tivesse 5 maridos, e o homem que agora tem não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos em uma árvore, e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio dali e cortou-lhe os cabelos, e o resto que sobraram foram 12 cestos cheios de alimento à multidão, e alimentaram a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comemos, ou que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. E todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: e então, estou pronto para pregar o Evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras no céu não significavam vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas: vai cortar a cana. Moral da história: um conhecimento superficial da Bíblia pode causar muita confusão. Irmãos, eu pergunto para vocês, o que esse irmão aqui relatou, o que ele citou, não foi só passagem bíblica? Só texto bíblico? Como diz o outro, né? Metralhadora de Jeová. Versículo atrás de versículo, não foi? Ele não inventou, ele nem falou nada errado, assim, essas frases e tudo mais. Ele foi o quê? Pegando um monte de texto bíblico e foi narrando, não é? A gente fala o seguinte, que um monte de tijolos não faz uma casa, tá certo? Eles precisam ser colocados na ordem correta, não é? De uma maneira correta. Para construir uma casa não é só amontoar um monte de tijolos. Uma pregação não se faz com um monte de versículos, né? Citando um monte de versículos. Foi o que ele fez aqui. E, inclusive, pegou uma história, juntou um monte de informação como se fosse aquela história bíblica. Percebam, uma coisa não tinha conexão com a outra. Ele pegou um monte de texto bíblico, juntou, né? E aí chegou numa conclusão final. Então a gente percebe aqui também, amados, que há essa cultura, muitas vezes, em muitas igrejas, onde, ou melhor, ainda tem outra questão, né? Que é a seguinte: as pessoas pensam que a Bíblia a gente lida dessa forma. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo, preciso de uma palavra de Deus. Aí o que as pessoas fazem? Pega a Bíblia, né? Põe o dedinho assim, ó, fala assim: é aqui. Aí vai ler. Aí lê um texto assim onde o olho pegou, né? É igual o rapaz que estava assim, angustiado da vida e disse: eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, não aguento mais. E aí ele falou assim: mas eu vou ainda consultar a Bíblia, vou ver o que Deus vai falar comigo. Aí ele fez isso, pegou a Bíblia, abriu assim, ele querendo se matar. Aí abriu naquela parte que Jesus diz para Judas: o que tem que fazer é fácil e depressa. A gente tem essa cultura também, né, irmão? Das pessoas pegarem assim e lidar com a Bíblia dessa forma. Não é assim que se faz.
como a gente não sai citando um monte de versículo bíblico, achando que isso é um ensino, uma pregação bíblica, a gente também não lida com a Bíblia dessa forma, quase que antigamente tinha uma caixinha de promessas, você já, na igreja não tinha? Vendia assim, uma caixinha de promessa? Não existe mais isso, eu acho, né? Nunca mais vi. Que era uma caixinha com um monte de tirinha, de versículos bíblicos. Aí você tirava um lá, lia, parecia aqueles biscoitinhos da sorte lá, né? Quebrava e tinha uma mensagenzinha lá, né? Geralmente era só coisa light, coisa boa, de consolação, né? Só faltava o papagaio, né? O cara que rodava lá, a música, o papagaio ia lá e tirava a mensagem, né? E também uma prática muito prejudicial. Não é assim que a gente lida com a Bíblia, irmãos, tá certo? Só para a gente entender aqui a questão. Também aqui, ó, é que aqui está mais refinado, né? Que o da Briba lá era tudo bagunçado. Aqui o cara até fala direitinho, né? Cita os textos bíblicos, só que não tem conexão, não ensina nada, tudo equivocado. Ele está falando como se a Bíblia, como se Deus estivesse falando isso, comunicando isso, e não tem nada a ver. Então, esse é o ponto que essa é a tecla que eu estou batendo aqui, ou seja, expor algo que não é a intenção bíblica, né? Olha que coisa interessante aqui, ó. Isso aqui que é para a gente guardar, ó. Isso aqui é muito importante. Observação, interpretação e aplicação. A ordem é essa. Lemos corretamente. Depois de ler corretamente não é só ler, é entender todo um pano de fundo, como eu disse para vocês. O contexto, né? Texto é o que a gente lê, contexto é o que vem antes e o que está depois. Contexto imediato. Lembra das perguntas lá? Contexto imediato. Contexto maior. Onde isso foi escrito? Para quem foi escrito? Quem escreveu? Qual o contexto histórico, geográfico? Então, a observação inclui tudo isso. Tá? Então, só para a gente ver que não é uma coisa simples. Então, primeiro, nós observamos, lemos direitinho, entendemos qual foi o público-alvo, qual foi o contexto, a época, o porquê que aquilo estava sendo falado e tudo mais. Entendemos tudo isso, nós interpretamos agora, fazemos a interpretação. Né? O que de fato isso quer dizer para nós? Lembra do sentido e o significado da palavra? Lá uma ou duas aulas atrás, sentido é o que o autor, o que essa palavra estava comunicando para aquele primeiro público. Esse é o sentido. Descobrimos o sentido? Qual o significado que tem para mim? É outra coisa e a gente precisa contextualizar, tá? Então, interpretação está incluindo tudo isso. A aplicação, então, é isso, como eu vou aplicar na minha vida. O que isso diz respeito na minha vida, na minha casa, com a minha esposa, meus filhos, lá onde eu trabalho, com os meus vizinhos, enfim, a aplicação na vida. Então, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Olha aqui outra brincadeira. E aí, irmão? Beleza? Vamos jogar uma bolinha? Vou não. Jesus condena o futebol. Fala besteira, deixa de bitolagem, vou te provar na Bíblia. João 21:6, ele mandou jogar a rede no mar. Mateus 7:15, mandou tirar a trave. Lucas 18:6, e ainda chamou o juiz de injusto. Só texto bíblico, só versículo bíblico, né? Olha só, então é proibido jogar futebol. Que isso, irmão? Não é não. Não, vou te provar na Bíblia. Olha o que a Bíblia está falando. Versículo tal, capítulo tal. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. Mas percebam que tem coisas que todos esses versículos não têm conexão. Está fora de um contexto. Ele está pegando tirinhas, falas descontextualizadas para afirmar uma ideia dele. Não é, irmãos? Então, assim, muita coisa também a gente afirma, fala isso aqui é proibido, isso aqui é pecado, a Bíblia diz assim, da mesma forma, né? A gente faz muitas vezes, pega textos isolados, fora de um contexto. Esse é o grande problema que a gente enfrenta quando vai ler a Bíblia, né? Não é nem estudar. Quem estuda direitinho não chega a essas conclusões não. Bora lá. Como eu disse lá da carta de Paulo, por exemplo, ó, essa declaração aqui a gente vê direto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós mesmos, ou já ouvimos outros pregadores, quem estava lá no púlpito pregando, a questão ele cita o texto bíblico, geralmente cita um texto bíblico e faz uma declaração em cima, uma afirmação em cima, né? Por exemplo, irmãos, ó, está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 13, imagina que eu estou pregando aqui no domingão, vocês aí são público e ouvindo. Irmãos, capítulo 4, verso 13 de Filipenses.